Oi gente, tudo bom? Então hoje eu tô aqui no escritório pra vocês, num ângulo diferente, porque eu estou na minha mesa de estudos, porque eu vou tentar fazer uma coisa um pouquinho diferente pra vocês, que é um study vlog. Eu nunca fiz um study vlog, eu não sei muito bem como funciona. Eu sempre vi a Tati fazendo, a Tati Choi, do Sigala Tati, fazendo uns study vlogs que eu achava muito legais, assim. Eu tive um contato mais recentemente com o canal da Luciana de Farias, que é uma estudante de odontologia, na verdade. Ela acompanha aqui o canal e ela deixou um comentário no vídeo e eu acabei clicando pra ver qual que era o canal dela. E eu vi que tem muito study vlog lá e é um negócio que tipo não tem nada a ver comigo, assim, que é... acho que ela tá no segundo ou terceiro período de odontologia, mas eu achei tão divertido de assistir uma pessoa estudando, assim. E aí eu entendi um pouquinho o apelo do tal do study vlog e fiquei com vontade de fazer. Só que tem um problema, eu tô numa fase da minha vida que eu não estudo mais desse jeito, igual estudante de faculdade, de cursinho, de colégio estuda, de tipo, pegar um livro, uma apostila e lendo, grifando, fazendo um resuminho que depois eu vou ver pra prova, tal, desenho. Eu tô num momento, como eu tô entrando numa área muito subespecializada já, em que quando eu vou estudar as coisas, eu estudo por artigo científico. Então eu escolho um tema, pesquiso os artigos, faço uma revisão e tal, então é um pouco diferente. Mas eu acho que pode ser interessante. Então agora eu tô me preparando pra uma apresentação que vai ser quarta-feira, daqui 2 dias. Hoje é segunda, dia 19 de agosto. E tá bem em cima da hora, eu tô começando agora, por quê? O meu chefe que ia me orientar nessa apresentação, supostamente ia me mandar artigos pra apresentar. E ele ficou me enrolando. E aí ontem à noite, domingo, 8h30 da noite, ele me mandou 2 apresentações antigas, onde tem alguns artigos que ele falou pra eu ver, só que são artigos de 2009, 2016, os mais recentes, assim, sabe? E assim, quando a gente vai falar que a gente vai apresentar em artigo, é pra apresentar coisas novas. Então, assim, pra eu apresentar agora em 2019, tem que ser artigos de 2017, 18 e 19, sabe? Eu comecei a procurar artigos nas principais fontes, assim, e é uma apresentação sobre mioma e infertilidade. Então, se mioma causa mesmo infertilidade ou não, se vale a pena operar ou não, coisas assim. E é uma coisa que não tá totalmente esclarecida ainda. Então, não tem um guideline muito certinho, tem situações muito diferentes. E a minha apresentação vai ser sobre isso. Então, ontem à noite eu pesquisei alguns artigos sobre o assunto. Separei 10 artigos que estão aqui. Desses 10, 3 eu vou ler inteiros, assim, e fazer minha apresentação baseado neles. E os outros eu peguei pra ter referências corroborando que esses artigos que eu selecionei falam ou indo contra, sabe? E um deles é, tipo, uma coisa um pouco mais novidade, o último artigo que saiu sobre o assunto e tal. Então acho que pode ser interessante, só que assim, é um esquema um pouquinho diferente, não vai ser resumos bonitinhos. Eu nunca filmei study vlog, então não sei como vai ser isso, mas vamos lá. Então agora são 3 da tarde, quase 2h58. Eu tenho até as 4h30 pra começar a fazer isso, porque depois eu tenho paciente no consultório às 5h30. Então eu tô com meu celular aqui, coloquei meu despertador pra tocar às 4h30 pra eu levantar, escovar o dente e tal e sair. Fiz um café porque eu dormi muito mal essa noite, tô morrendo de sono. Eu sempre tenho uma velinha quando eu vou estudar e aqui na minha mesa também tem as minhas canetas, tem um creminho de mão, marca-texto. Eu peguei o meu estojo que eu levo comigo na bolsa, mas na real eu nem preciso dele. Os 10 artigos estão aqui. E eu deixo um bloquinho de notas pra rabiscar algumas coisas que eu eventualmente preciso escrever. Mas assim, como eu faço normalmente quando tem apresentação, é deixar a apresentação aberta. E aí tá aqui que eu já vou começar a fazer. Eu faço no Google Drive, porque como eu tenho o MacBook, sempre que eu faço no Pages do MacBook, quando eu ponho no Windows, desconfigura tudo. Então eu faço na internet, e daí eu consigo abrir na internet mesmo lá no dia sem desconfigurar. Então eu vou lendo, mais ou menos grifando e colocando aqui o que eu acho interessante de falar. Os artigos também estão todos abertos aqui embaixo, porque às vezes tem uma tabela ou uma imagem que eu quero colocar, e daí eu já consigo printar e jogar pra lá. Mas eu não gosto de ler na tela do computador, nem ler no iPad, na verdade. Então hoje de manhã eu tava na cidade universitária, no hospital universitário, na atividade de preceptoria, e daí eu aproveitei para imprimir os artigos aqui. Então vou escolher um dos 3 principais e começar a ler, resumir ali, e se tiver alguma anotação a mais que eu queira falar,
na hora da apresentação, mas não queira pôr no slide, ou eu ponho aqui ou eu ponho nas anotações. Então, para vocês terem uma ideia, os 3 principais que eu vou usar são esse daqui, que é um guideline da Fertility Sterility da Sociedade Americana de Reprodução, para pacientes com mioma assintomático, se a gente deve ou não tirar esses miomas antes de engravidar, de fazer um procedimento de fertilização para melhorar a eficácia do tratamento e para diminuir a taxa de aborto. Então, esses guidelines não são propriamente estudos próprios, na verdade é uma revisão da literatura, e baseado nessa revisão eles fazem recomendações, então acho que isso pode ser interessante. Esse outro aqui, que é a meta-análise mais recente sobre o assunto que eu achei, que é uma revisão sistemática da literatura. Então, na revisão aberta de guideline, eles olham os artigos e fazem recomendações baseado no que cada artigo falou. Aqui não, eles pegam artigos específicos que analisaram os mesmos desfechos e juntam esses artigos de modo a ver com todos eles juntos se os resultados continuam sendo iguais, se aparece alguma coisa significativa nova. E essa é a meta-análise mais recente em mioma e fertilidade que eu encontrei, que é de 2018, publicado na China. Esse daqui é o guideline de 2017. E o último, que é esse daqui, o Uterine Free Breast Management Today and Tomorrow, que é um guia mais geral de como manejar miomas, não necessariamente relacionado à fertilidade, mas tem um trecho que é relacionado à fertilidade. E uma das apresentações que ele me mandou tinha um artigo desse daqui, só que publicado em 2002, e na outra um publicado em 2017. E esse artigo foi atualizado agora em 2019, então acho que pode ser legal. Dos outros, esse daqui é uma revisão sistemática de 2009, que eu imprimi porque ele pôs no trabalho dele, só que eu mandei falando que eu acho que é um pouco antigo pra pôr. Ele concordou, então esse daqui eu acho que eu nem vou usar. Esse daqui eu achei um trabalho bem interessante, que é de fatores prognósticos para pacientes que vão fazer tratamento de fertilização depois de miomectomia. Esse daqui é outro que eu não tenho certeza se eu vou colocar, que é uma coisa meio genérica de mioma e adenomiose relacionado à infertilidade. Ele é um artigo de revisão da literatura, mas também não é sistemático. E é de 2017, então, na verdade, ele eu só vou pôr se sobrar tempo pra completar alguma informação ali. Tem um aqui que é um relato de caso, que eu queria só mencionar, que é um tratamento novo. Que é um relato de caso de uma paciente que teve uma gestação a termo, depois de um tratamento de radiofrequência e ablação do mioma por radiofrequência em reprodução assistida. É um relato de caso porque é um tratamento que já existe para mioma, mas que não estava reportado segurança para gravidez depois, então eles conseguiram uma paciente que engravidou. Então acho interessante como perspectiva para o futuro. E esses outros 3 são estudos mais tipo corte, caso controle e tal, que provavelmente estão na revisão sistemática que eu coloquei. Não sei se eles estão, na verdade, ou se eles saíram depois dessa revisão. Então eu quero só dar uma lida mais no resumo deles e ver se eles corroboram com o que está sendo dito nas revisões ou se eles trouxeram perspectivas diferentes para falar que talvez a gente precise estudar um pouco mais. Então, mas deles eu não pretendo ler, tipo, super inteiros, que são esses 3. Então, tem 2 aqui que eu não devo usar, 3 que eu vou usar só o abstract, um que é um relato de caso que eu quero colocar bem por cima como novidade, esse daqui que, na verdade, eu quero tirar só os resultados dele como fator prognóstico, e os outros 3 que eu realmente quero ler e resumir. Então, eu vou dar uma olhadinha por qual que eu começo aqui. Sempre é difícil começar uma tarefa. Eu sinto que eu tô me preparando há, tipo, 1 hora pra começar isso daqui. Toalhinha, você tá na frente, toalhinha. Esse artigo é interessante. Ele começa dando uma visão geral do que é fatores de risco, classificar. Você tá pegando fogo a toalha? Sai. Gente, a toalha pôs o rabo na vela. Agora eu tenho 2 gatos que pegaram fogo. Olha isso. Pelo de gato. Porque ela pôs o rabo na vela. Só que ela é muito peluda também, então não chegou na pele. Deixa eu limpar isso daqui.
Tava com um cheirinho agradável de vela de limão, agora tá com um cheiro de cabelo queimado. Bom, como eu dizia, ele começa com classificação, fatores de risco, tratamentos convencionais e tal, que é uma parte, um jeito legal de começar a apresentação. Então, apesar de eu estar falando de artigo, dá uma contextualizada. E depois ele fala de um novo algorítmico de 2019 para definir tratamento para os tipos de mioma. Isso é muito legal. Nossa, que cheiro de queimado. Beleza. Bom, então eu vi o começo desse artigo aqui, que fala mais dessas informações gerais sobre mioma. Então eu vou fazer isso agora na apresentação e depois eu vou para opções de tratamento que ele já dá. Porque eu tô com a impressão que esse artigo tá querendo vender um tratamento medicamentoso meio novo, assim. E, enfim, talvez essa parte seja interessante falar já com mais viés, vai ser outro enfoque. Então, terminei essa parte de leitura de introdução, vou colocar ali. Aí, depois eu tô em dúvida, porque os outros artigos também provavelmente vão ter algumas informações de introdução. Então, eu não sei se eu vou meio que misturar os três e fazer uma introdução da apresentação juntando as informações de introdução dos três, ou se eu passo um, depois outro, mas o bom de fazer PowerPoint é que dá pra ir editando, então vou fazer essa parte desse, depois qualquer coisa eu mudo. Então eu fiz esse começo de apresentação bem tosqueira, assim, sabe? Eu ponho só mesmo o que eu quero que tenha de informação, de texto e de imagens. Depois eu vou formatar as coisas, fazer em checkpoints e ver o que eu acho que eu posso só falar e não escrever no slide. Então no começo fica bem tosco, porque no segundo momento que eu vou deixar bonitinho. Então foi essa parte de introdução. Agora vamos ler o que eles oferecem como um tratamento revolucionário aqui. Terminei de ler esse artigo, ele realmente é um tanto enviesado. Por causa disso, eu abri um pouquinho aqui no computador outros artigos sobre esse medicamento que ele propõe para tratamento de mioma e descobri que ele tá bem estabelecido até para controle de sintomas, mas não para pacientes com infertilidade. Ele tá tão pouco bem estabelecido que eu tô achando, assim, relato de caso publicado. Mas os relatos que eu achei falavam do tratamento do mioma e não se a paciente engravidou depois ou não, se fez fertilização ou não. Então, acho que isso é uma coisa um pouco nova, apesar dele propor como um algoritmo de tratamento já para paciente que quer engravidar. É uma coisa que eu não sei se está tão bem estabelecida assim para ter um algoritmo. Mas talvez para pensar em pesquisas futuras seja interessante. E é uma coisa curiosa, porque é um remédio que ninguém sabe muito bem como funciona, vejam vocês. Mas, isso aí. Vou pôr aqui na apresentação agora. Vocês estão vendo isso? Tipo, eu tô mexendo no mouse e o gato deita no meu braço. Como que eu vou mexer no mouse, Samuelzinho, se você tá no meu braço? É assim que eu estudo, gente. Você nem cabe aí, gato, tô tudo contraído.
aqui com a gente. Eu tenho que abrir mais a câmera pra vocês verem ele, porque ele é pretinho. E se eu deixo a câmera com o formato normal de iluminação, sei lá como chama esse parâmetro, captação da luz, sei lá. Esse alenzinho não aparece nunca, videação. Né, meu bebê? Oi, sim, meu bebê. Vai sujar minha lente, fedido. Então, terminei esse primeiro artigo. Terminei assim, né? Tá feio, mas tá aqui. No fim, ele não era muito sobre o que eu pensei que ele era. Ele é sobre um tratamento novo que não tem muita evidência se funciona pra fertilidade. Mas ele tem uma introdução legal que ajuda a dar uma introduzida no tema. Depois fala desse tratamento aí de uma forma geral. E depois fala desse tratamento dos efeitos colaterais e propõe um algoritmo desse tratamento para paciente com infertilidade, mas sem estudos comprovando que vai ajudar de verdade. Tomara que os outros 2 artigos tenham coisas um pouco mais genéricas. Agora são 4h26, eu tenho a paciente no consultório às 5h30. O dia tá muito esquisito hoje, vocês estão vendo? Aqui tá um cinza estranhíssimo. E enfim, tá dando trovoada e tal, então eu acho que talvez chova. Então talvez seja melhor eu ir antes, assim, porque geralmente demora uma meia hora pra chegar no consultório. Mas eu acho que é melhor eu sair agora. E aí chegando lá, se eu tiver que esperar a paciente, eu vou lendo o próximo artigo. Então acho que eu vou fazer isso, eu vou levar um dos artigos comigo pro consultório. E aí lá eu não vou gravar, vou ver se dá pra fazer alguma coisa lá. E depois, quando eu voltar, a gente continua.